Olá, amigos e amigas. O programa Diálogos de hoje traz mais um convidado de peso, no bom sentido, uma convidada que é a Adriana Tosta. Adriana Tosta é funcionária pública e é também psicoterapeuta. O que isso tem a ver com cultura de paz? O que a psicoterapia pode contribuir para uma cultura de paz, uma percepção da cidadania, dos direitos da pessoa? Tem ligação? É o que nós vamos saber agora com Adriana. Adriana Tosta, você é funcionária pública? Em que área? Conta aqui um pouquinho para nós. Bom, eu sou funcionária pública já de um bom tempo, desde 1988, e venho exercendo ininterruptamente essa atribuição na minha vida, assim como também venho lidando com a área de educação, desde muito jovem, desde os meus 16 anos de idade, né? E ao longo de várias experiências nessa área, volta e meia, eu me sentia envolvida com pessoas que chegavam perto de mim e queriam de alguma forma compartilhar alguma coisa, trocar, sentir, conversar, bater um papo, até que por muito tempo eu parecia não perceber muito qual era o meu papel ali, naquele momento. Depois de muito tempo, passados uns 10 anos ou mais, eu comecei a me dar conta de que provavelmente deveria ter algo mais que eu deveria fazer em favor daquelas pessoas, enfim, poder ajudar de alguma forma essas pessoas. Então foi aí que eu comecei a tatear, digamos assim, o mundo terapêutico, né? As situações começaram literalmente a cair no meu colo e eu tive então que começar a me especializar e aprender um pouco mais sobre isso. Foi assim que eu cheguei. Então, com isso, Adriana, você tem um percurso, não é? Mas fundamentalmente houve em algum momento algum chamamento interno para aquilo que talvez fosse a missão do seu ser, não é? Que não se esgotava, com todo respeito, é muito importante o trabalho feito no serviço público, mas você sentiu um chamamento, não é? Para a missão do seu ser. E você encontra na psicoterapia a oportunidade de ajudar as pessoas, é isso? Isso também. Além do que, nesse trabalho terapêutico que a gente desenvolve, eu encontro, acima de tudo, um imenso prazer. Então, eu acho que tem uma conexão direta mesmo com, seja uma missão, ou seja algo que dê prazer, que dê alegria, né? E que principalmente a gente possa perceber que aquele é o momento em que nós podemos trocar, compartilhar e aprender muito. Então eu aprendo muito. A cada pessoa que eu tenho contato, a cada pessoa que eu tenho o prazer de estar junto, eu me sinto um pouco mais inteira. E eu tenho certeza também que as outras pessoas devem sair assim. E isso não só no mundo terapêutico, mas as pessoas entre si, eu acho que nós estamos na era realmente do coletivo, né? E sendo assim, eu acho que o nosso papel de cada um é descobrir mesmo dentro de si de que forma cada um pode estar participando dessa grande jornada cósmica, né, que nós estamos vivendo. Então, eu acredito muito que cada um tem o seu papel. Talvez a pessoa não se dê conta muito bem de ainda qual ele seja e demora um pouco para chegar lá, mas com empenho, com força de vontade, com foco e com atenção naquilo que ela acha que ela consegue ajudar, eu penso que todos, cada um de nós pode contribuir de alguma forma. Então, nessa transição que você foi fazendo, você diz que muita coisa caiu no seu colo, nessa transição que você foi fazendo, sem deixar a administradora, mas fazendo na direção da psicoterapia, evidentemente você teve que se preparar com
com técnicas, com um instrumental teórico, e você começou aí pela psicologia junguiana, é isso? Foi, fiz uma especialização em psicologia junguiana. De certa forma, eu sempre me pegava lendo obras de Freud inicialmente, depois de Jung, e me encantei com o trabalho de Jung, que embora ele tenha sido, de certa forma, incompreendido à época dele, eu penso que hoje a humanidade como um todo está recebendo com outros olhos a proposta inicial do Jung, que hoje está sendo Os tempos estão amadurecendo para Jung. Jung foi um revolucionário. Foi um revolucionário. Ele, por exemplo, expandiu o conceito freudiano de inconsciente pessoal para o consciente coletivo. O conceito de inconsciente coletivo. E é o que nós vivemos hoje, né? O inconsciente coletivo, nós vivemos histórias, às vezes, que nós não sabemos a origem. Por quê? Porque às vezes não faz parte do nosso inconsciente pessoal, mas faz parte do inconsciente da humanidade como um todo. Como, por exemplo, nós vivemos até hoje a crucificação de Cristo. E nós sentimos isso dentro de cada um de nós. Explique isso melhor, Adriana. Porque, na verdade, quando nós entramos numa postura de autoflagelação, numa postura de merecimento do sofrimento, né? E muitas vezes não pode até nem existir algo externo que justifique esse sentimento na pessoa. Uhum. Então, talvez o histórico pessoal dela pode nem trazer algo que explique aquele sentimento interno. É onde nós interpretamos como algo que pode estar vindo do inconsciente coletivo da humanidade. Então, esse inconsciente de crucificação, de autoflagelação, que está como algo inconsciente, não consciente, totalmente. Mas no coletivo. No coletivo. Na mente coletiva. Na mente coletiva. E a mente coletiva, como ela se faz presente dentro de cada um de nós, embora muitos de nós não nos demos conta disso, né? Porque eu entendo que existe uma condução muito superior, uma força muito maior, que conduz a tudo e a todos nós. E essa força superior também conduz todo esse inconsciente coletivo da humanidade. Portanto, se a gente for pensar nessa forma, que existe uma grande alma superior que conduz a tudo isso, tudo que está aqui embaixo está recebendo, na verdade, um reflexo do que acontece com os outros. Então, nessa forma de pensar, o meu problema, ele não é só meu mais, ele passa a ser o seu problema também. E aí, de certa forma, você pode me ajudar a resolver esse problema, porque ele não é exclusivo, ele faz parte de um todo. E aí é onde nós entendemos da manifestação do todo aqui, nos múltiplos que somos nós. E outros passos nessa formação? Jung e depois? Então, depois nós fomos para a formação, e seguindo essa linha, né, do inconsciente coletivo, do compartilhar das questões da humanidade como um todo, nós chegamos também à formação de constelação familiar, né? Hoje bastante difundida, principalmente nos países europeus, porque foi lá que efetivamente o precursor, que foi Bert Hellinger, né, conseguiu trazer isso para o mundo de uma maneira muito bela. E hoje eu considero esse trabalho de constelação familiar como uma das terapias mais respeitosas com o ser humano e amorosas, porque ela justamente trabalha de uma forma coletiva e muito bela, uma forma em que eu, você, qualquer um, se coloca a serviço do trabalho de uma pessoa que está ali com alguma questão a ser resolvida. Conta para nós um pouquinho como é que se dá porque essa é uma abordagem familiar sistêmica. Vê a família como um sistema, e essa abordagem, ela na verdade é fenomenológica, no sentido de que não teoriza muito. As coisas vão acontecer, os fenômenos vão começar a acontecer e vai haver a representação daquilo que está dentro, vai ser colocado fora numa configuração
né? Do problema que está dentro da pessoa, mas que vai ser visível. É por aí? Fala um pouquinho disso. É por aí também. A constelação familiar, feita de uma forma coletiva, em grupo, né? É uma representação clara do que está acontecendo com o sistema daquela família naquele momento, né? Tanto que o próprio constelado, que a gente chama, ele pode nem estar participando efetivamente do processo ali naquele momento, mas ele seleciona pessoas, muitas das quais ele nunca encontrou na vida, coloca as pessoas e delega, o que eu acho muito importante, para ela naquele momento, como se fosse um direito momentâneo, para que ela ocupasse um espaço dentro do sistema da sua própria família. E por incrível que pareça, quando ele se senta para assistir o trabalho, ele vê representada a sua própria história, inclusive com pessoas ali representando, sentindo até sintomas físicos, né? Ou emocionais que sejam, ou pensamentos que vêm, né? Sobre pessoas do seu próprio sistema familiar. Quando você fala por incrível que pareça, é por incrível que pareça mesmo. Porque assusta. Eu vi, né, participei de sessões de constelação familiar, inclusive com Bert Hellinger, né, quando esteve aqui, e eu vi acontecer, o sujeito não conhece o outro e daqui a pouco ele está num campo, não sei explicar, e acho que a explicação é muito complexa, mas alguma coisa acontece num campo de força, num campo de energia, em que a pessoa começa a agir como o avô daquele que está ali, Exatamente. como o pai, como o filho. É muito estranho, não é não? Na verdade, esse campo hoje, ele já é muito bem explicado dentro da física quântica, né? Por quê? Porque ele é um campo que é chamado um campo morfogenético. Nós temos, na verdade, tudo no mundo, eu acredito que seja energia pura, condensada, muito condensada ou não, ou pouco condensada, e não simplesmente energia etérica como muita gente concebe. Então, tudo na vida é energia. Então, dentro dessa concepção, a gente pode entender que naquele momento ali, o que se forma, na verdade, é uma interação desses campos morfogenéticos que vão se introjetando dentro de um sistema específico de uma família. Então, dentro da física quântica, isso é muito claro, mas é algo que ainda está em estudo, exatamente como você disse, é fenomenológico. E o fenômeno não se explica, ele acontece, né? Então, na verdade, nós não temos grandes explicações. Quando a gente termina um trabalho de constelação, inclusive nós nem comentamos muito, para não criar expectativa. E eu costumo também deixar claro para as pessoas que mesmo depois de um trabalho feito, não existe varinha mágica, nem varinha de condão para resolver questões. O mais importante de tudo de um trabalho assim, eu acho que é a pessoa entender, naquele momento, abrir para uma compreensão maior de coisas que ela própria, conscientemente, pode mudar em termos de postura. Porque as ordens que a constelação familiar trabalha, na verdade, é colocar algo dentro daquele sistema que está fora de ordem. Então, o trabalho terapêutico em si é colocar a ordem no seu devido lugar novamente. Por exemplo, uma ordem que todos nós hoje não nos damos conta e ela se faz tão presente na vida de todos, é a ordem da pertinência, que dentro da constelação... Pertencer ou não pertencer àquele sistema familiar. Isso. E essas ordens de pertinência, por exemplo, essas ordens são pré-existentes, elas estavam muito antes de nós, desde a criação elas se fizeram presentes. Então, a gente poderia até dizer, mas elas são óbvias, elas são tão óbvias que elas são esquecidas. Nelson Rodrigues já dizia, é o óbvio ululante que eu tenho que demonstrar, porque ele é óbvio, ele é ululante, mas ninguém percebe. Ninguém percebe. Então, são ordens que a gente tem que resgatar novamente para a nossa vida. E aí nós encontramos o tão procurado, né, equilíbrio, que é o grande propósito de nós estarmos aqui, né? Quando nós colocamos essas ordens nos seus devidos lugares na nossa vida, como é a ordem, por exemplo, do pertencimento,
Todos num sistema têm o mesmo direito de pertencer. E quantos de nós não excluímos pessoas da nossa família? Não verdade. A ordem da precedência, por exemplo, é uma ordem muito ferida, hoje em dia, em quase todos os sistemas. O que é essa ordem da precedência? O avô chegou primeiro, né? O avô chegou primeiro, o filho veio depois e o neto em seguida. Só que o que a gente vê hoje, Paulo? Hoje a gente vê, por exemplo, filhos querendo se comportar como pais dos pais. Isso é uma inversão de ordem. Isso não vai dar certo. Em algum momento, essa ordem deve ser restabelecida para que o sistema não sofra com isso. Você tocou numa questão, Adriana, muito interessante, que é a questão da física quântica, que, à luz da física clássica e newtoniana, revela para o teórico, para o pesquisador, comportamentos do elemento subatômico que são inusitados à luz da teoria da macrofísica. Também você estava falando em psicologia, falamos da psicologia junguiana, mas hoje nós estamos numa nova onda que é a psicologia transpessoal. E a minha sensação é de que a psicologia transpessoal e a física, a microfísica, né, a física quântica, elas estão efetivamente fazendo uma revolução de paradigma científico. E nós estamos numa universidade que trabalha com ciência e que precisa compreender o que anda mudando do paradigma positivista, do paradigma materialista, do paradigma da causa e efeito, mas que no mundo subatômico, por exemplo, as leis são um pouquinho diferentes. E a psicologia transpessoal? Fala um pouquinho disso. Pois é. Então, dentro do campo da psicologia transpessoal, existe uma busca, na verdade, muito grande para que tudo isso que você disse venha a ser esclarecido de tal forma que não deixe de ficar desconectada a comprovação científica. Sim. E então, a comprovação científica é extremamente necessária. Por exemplo, dentro desse processo dos trabalhos de constelação familiar, nós temos conhecimento hoje no Brasil que estão sendo feitas teses, várias teses alemãs, tentando comprovar cientificamente os efeitos que tem o trabalho de constelação. Dentro da linha transpessoal, isso também ocorre com frequência. Muitas teses sendo desenvolvidas para fazer essa comprovação que tanto o mundo acadêmico nos cobra. Que precisa. Necessárias. Necessárias. E felizmente, eu vejo felizmente com muito bons olhos, né, a chegada da física quântica para poder buscar, e talvez aí seja o caminho, da comprovação que tanto se busca, né, com relação a tudo isso que nós estamos falando, à presença, ao campo morfogenético, à memória das nossas células, porque hoje a gente trabalha com traumas, né, e quando a gente trabalha com traumas, a gente pode, nesse momento, remontar ao Rupert Sheldrake, que fala tanto da memória das células. Todos os traumas ficam gravados nas memórias das nossas células. E mais inteligentemente do que o nosso pensamento, age o nosso corpo. Então, é a inteligência da célula do coração. Exatamente. A inteligência de cada célula. Isso, é sintomático, inclusive. Então, se numa determinada ocasião de vida houve uma experiência traumática, por exemplo, ela está registrada naquele organismo, nas células correspondentes àquele órgão do corpo. E aí Adriana, nós buscamos o trauma ali. É verdade. Adriana, essa é uma conversa, esse é um diálogo que não dá vontade de acabar mais. É preciso que a gente retorne. Você já está convidada para estar conosco numa outra oportunidade, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador compreende a importância desse momento de transição na sociedade em que nós estamos vivendo. O olhar sobre o mundo começa a ser outro, com base na própria ciência da física, da mecânica quântica, da psicologia transpessoal e de muitas outras coisas que estão por vir
estão vindo por aí. Adriana, prazer muito grande recebê-la. Realmente. Foi muito gostoso conversar com você. Muito bom. Eu que agradeço.